Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, e se você também curte falar sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre gestão pública, se inscreva agora nos nossos canais. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify, e vamos juntos compartilhar os cases de sucesso do empreendedorismo e da gestão nacional. E hoje a gente tem a honra de receber Ricardo Ferraço, vice-governador do Espírito Santo. Ricardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. E já para iniciar, o Bruno tem uma pergunta para você. Ricardo, na sua fala fica bem evidenciado os desafios da reforma tributária e como que o Espírito Santo precisa se posicionar em relação a isso. Um dos aspectos para a manutenção das empresas aqui no estado é de estar próximo de um mercado consumidor, e o aumento de renda médio da população faz com que haja também aumento de consumo. Mas a gente sabe que com o avanço das empresas de varejo, e-commerce, existe uma necessidade de estar cada vez mais próximo de um mercado consumidor pujante. E eu entendo que possivelmente existiria um desafio futuro do Espírito Santo relacionado à parte de logística, distribuição e operadores logísticos no modo geral. Como você vê essa questão e como que o Espírito Santo pretende se posicionar em relação a esse desafio? Você está correto. De fato, os nossos incentivos, eles compensam, de certa forma, o chamado desvio logístico com a distância para o mercado consumidor. Mas o empreendedor, o investidor, ele acaba considerando também outras questões para poder manter o seu investimento no Espírito Santo. A nossa localização geográfica é muito boa. Nós estamos num estado muito organizado, muito estruturado. As nossas políticas fundamentais, como de segurança. Então as pessoas vão pensar assim, eu vou para o Espírito Santo, que tem um estado organizado, que tem segurança, que tem forte investimento em educação. Nós somos o primeiro estado em 24 no IDEB do Ministério da Educação. Nós somos o estado brasileiro que, proporcional à quantidade de municípios, temos a maior rede de escola técnica federal, que é de fundamental importância para você qualificar o trabalhador e o seu colaborador. Nós estamos fazendo os maiores investimentos em infraestrutura. Nós nunca recebemos tanto investimento em logística, em infraestrutura rodoviária e portuária. Tudo isso são diferenciais que o investidor vai considerar. A hora que ele pensa em botar uma atividade aqui no Espírito Santo ou no Rio de Janeiro, ele vai considerar o conjunto da floresta, que são essas questões que também são fundamentais para decidir o seu investimento. Então, assim, eu estou convencido de que se tem um Estado preparado para o enfrentamento das consequências da reforma tributária, esse Estado chama Espírito Santo, porque nós temos, além disso tudo, um Estado muito organizado. Nós somos o único Estado brasileiro que há 13 anos é nota A na Secretaria do Tesouro Nacional. Por que isso é importante? Porque simboliza o quanto de responsabilidade nós temos aqui no Espírito Santo com o endereçamento do dinheiro público, que não pertence ao governo, pertence ao cidadão. Em 24, nós fizemos a maior taxa de investimento da nossa história. Temos dívida líquida negativa, ou seja, nós temos mais dinheiro em caixa do que o Estado deve para os próximos 20 anos. Se você somar tudo que o Estado deve para os próximos 20 anos, trouxer para o valor presente, nós podemos liquidar essa dívida em 48 horas. Não fazemos, porque são operações de crédito que nós contratamos em condições muito adequadas. Então, o Espírito Santo está pronto e preparado para a reforma tributária. Ricardo, tem outro aspecto também que você citou, junto com essa questão da reforma tributária, que foi justamente a verticalização, né? Vamos dizer, o beneficiamento, né, anteriormente de algumas commodities que a gente exportava, e você tem ali a verticalização industrial, o beneficiamento e a melhoria do produto. E o café, por exemplo, para citar é um que me chama atenção, né, que inicialmente a gente exportava muito café verde, depois você tem grandes indústrias vindo aqui para torrefação, agora você tem cafés solúveis, e você mencionou que está indo amanhã fazer o lançamento de uma nova indústria. Inauguração, né? Na verdade. Uma inauguração de uma nova indústria. Além
Que indústria é essa? Se você puder compartilhar um pouco esse case. E além do café também, o que você vê, quais são os setores que a gente está verticalizando e que a gente tem oportunidades aí de atrair mais investimentos para o Estado? Então, o Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do Brasil. No caso do café Conilon, se nós fôssemos um país, nós seríamos também o segundo país maior produtor de café Conilon, só perdendo para o Vietnã. Mas o Vietnã tem 600 mil propriedades de café Conilon, nós temos aqui alguma coisa próximo de 60 mil propriedades que produzem o café Conilon. Então vocês estão absolutamente corretos, mas o momento ele é muito motivador e estimulante, porque nós produzimos muito café verde, vamos continuar produzindo muito café verde, porque o Espírito Santo ele é um estado muito mais produtor que consumidor. Nós exportamos 90% daquilo que nós produzimos aqui para outros estados e para outros países. A gente vai continuar fazendo isso, só que a gente, em lugar de mandar matéria-prima, nós vamos começar a despachar, já estamos fazendo, produto acabado industrializado, é o que você pergunta. Já instalamos aqui 2 grandes plantas de processamento de café solúvel. Inclusive a segunda planta agora inaugurada, do Grupo OFAI, que é do Fundo Soberano de Singapura, o Temasek, ele inaugurou para processar 500 mil sacas de café, já anunciando que vai dobrar a sua industrialização. E nós estamos inaugurando uma fábrica disruptiva também no café. Ela produz, ela retira do café a cafeína, que é muito utilizado em indústrias de energéticos, de refrigerantes, de fármacos. E além de endereçar esse novo produto muito sofisticado, que é a cafeína natural, ele também produz o café descafeinado, um investimento de quase 200 milhões de reais. Então, o que nós estamos fazendo é aproveitar a nossa vocação instalada e transformando essa vocação instalada em algo que gere maior e melhor valor agregado. Pegue o caso do aço. Nós somos, historicamente, produtor de placa de aço, de bobina de aço. Esse aço sai daqui para ser industrializado em Santa Catarina para atender a indústria eletrodomésticos e a indústria automotiva. A ArcelorMittal acaba de anunciar um investimento de aproximadamente 5 bilhões de reais para produzir esse aço aqui através de uma planta de laminado de tira-frio com galvanização. O que isso abre de expectativa? Da gente poder atrair para o Espírito Santo uma empresa do segmento automotivo, uma empresa do segmento de eletrodomésticos, que é um novo ciclo, um novo conjunto de indústrias que nós não temos aqui no Espírito Santo, porque não temos esse tipo de matéria-prima. Mas nós vamos inaugurar, no princípio do ano que vem, a primeira fábrica de papel aqui no Espírito Santo, um investimento superior a 1 bilhão de reais. Tudo isso faz com que a nossa economia vai ficando mais sofisticada. Por que isso é importante? Porque gera emprego de mais qualidade. Emprego de mais qualidade significa melhor remuneração, significa dar mais conforto, significa dar às pessoas condição delas terem uma vida melhor. Uma questão importante que o Instituto Jones Santos Neves fez de mapeamento, né, é essa análise de quais são os investimentos, quer seja público, privado, capital misto, estrangeiro, e qual o horizonte de investimento até 2029, ao que me parece algo em torno de 137 bilhões de reais já previstos aí para serem investidos no estado do Espírito Santo. E a gente consegue, nesse painel disponibilizado, num BI, visualizar por setores, regiões, determinados municípios. E uma das coisas que eu gostaria de entender, né, como é feita essa avaliação de quais são os projetos prioritários para que a gente possa entender como que uma boa parceria público-privada pode surgir a partir disso bons frutos, e quais que são os critérios objetivos para analisar os vetores de crescimento ou para onde o governo do estado entende que o estado realmente depende de um determinado investimento público para que haja também em conjunto um investimento privado que vai vir a reboque, né, a partir desse estímulo do recurso público, né, vindo pavimentando isso na frente para que o setor privado consiga, obviamente,
também investir após isso. Quais são esses critérios objetivos de avaliação? Bruno, a minha convicção é que Estado não gera riqueza, quem gera riqueza é o trabalhador, é o empreendedor, é o empresário. O que o Estado faz é organizar essas finanças para devolver tudo isso em forma de investimento para a sociedade, porque quando isso é bem endereçado, o empreendedor ele ganha confiança. E a confiança é fundamental no processo decisório de quem vai fazer esse investimento. O Instituto Jones, há 25 anos, acompanha e monitora essa carteira de investimentos, como você falou aqui, investimentos públicos, investimentos privados, mistos e internacionais. E nos seus 25 anos, esse é o momento que nós alcançamos a maior taxa de investimentos nesse ciclo até 2029, 137 bilhões de reais. Parte desses investimentos estão projetados, parte desses investimentos estão anunciados, parte desses investimentos estão em execução. Então, quando você pega, por exemplo, a retomada da Samarco, agora, até o final de 2028, 2029, a Samarco operando a plena capacidade. Então, tudo isso está listado nessa carteira de investimentos. O que o Estado faz? O Estado apenas induz, porque o Estado não tem que substituir o empresário. Quando o Estado se mete a substituir o empresário, deu ruim. O Estado tem que cuidar das coisas essenciais para a população. Tem que cuidar de segurança pública. Tem que cuidar de saúde com qualidade para as pessoas e, sobretudo, as pessoas que não têm acesso à saúde privada e não têm acesso a plano de saúde e necessitam do bom funcionamento do SUS. O Estado tem que cuidar de proporcionar uma boa educação e, sobretudo, educação em tempo integral. É por isso que até o final do nosso governo, nós vamos estar entregando à população capixaba, até o final do ano que vem, aproximadamente 250 escolas de ensino em tempo integral. Isso é muito importante, porque o aluno fica na escola no turno e no contraturno. Então, assim, esse conjunto de investimentos reúne o papel do Estado. Quando o Estado faz o maior programa de investimentos em rodovias, como essa rodovia que nós estamos fazendo agora, que liga o município da Serra até o município de Aracruz, conectando o parque logístico do município de Aracruz, que impacta outros 10 municípios, dando para cada um desses municípios uma vocação, você está permitindo que o município da Serra, que é a locomotiva industrial do Espírito Santo, mas não tem porto, porque o Porto da Serra é dedicado para a siderurgia, para Vale e para Arcelor, o que não é pouco, o que é espetacular. Só que a empresa exportadora, implantada na Serra, ela não tem por onde exportar o seu produto, porque o Porto de Vitória já é um porto completamente comprometido. Então, nasce o parque logístico ali no litoral norte e uma nova rodovia conectando a Serra com o município de Aracruz. Então, o que o governo faz? O governo, entendendo a dor do empreendedor, ele faz esses investimentos em educação, em capacitação, em qualificação, em infraestrutura para ampliar ainda mais a confiança do empreendedor e do investidor, que é fundamental na geração de receita para fazer investimento público e na geração de emprego e trabalho para as pessoas. Você cita vários aspectos que a gente poderia pincelar aqui, explorar com mais detalhes, Ricardo. E acho que o aspecto do Parque Log, né, ele vem justamente para, vamos dizer assim, coroar uma característica, uma vocação que o Espírito Santo tem, que é a questão logística, e isso ser um diferencial competitivo, olhando também para a reforma tributária, né, a gente continuar tendo eficiência em custos logísticos, isso vai trazer a atenção de muitas empresas. E acho que foi assim, mais um golaço que foi feito aí nessa organização do Parque Log. Quero te perguntar um pouquinho mais como que funciona isso, como que foi a articulação do Parque Log, desses 10 municípios, dos atores, e como que um empresário que está em algum desses municípios que não tem porto, como que essa estrutura apoia ele numa eventual exportação, numa eventual importação e beneficiamento disso aqui no Estado. Como que o Parque Log entrega aí valor para quem está nessa cadeia, né, industrial, exportando, importando, e como que isso vai ser um diferencial competitivo para a gente? Gabriel, a sua pergunta está conectada com a pergunta anteriormente do Bruno. O que nós estamos fazendo para nos preparar para a reforma tributária?
Quando a gente coloca de pé um conjunto de investimentos na infraestrutura do Estado, quando a gente organiza a estruturação de um parque logístico, que nasce com 3 portos, com 2 aeroportos, com uma zona de processamento de exportação, numa região que compreende 10 municípios, dando para cada um desses municípios uma vocação. Então, o município de Fundão, por exemplo, que está muito próximo ali de Aracruz, está vendo nascer um grande terminal rodoferroviário, que vai receber por ferrovia grãos, que vai receber outros produtos e vai encaminhar para o porto de Aracruz. As 2 fábricas de café do município de Linhares vão endereçar todo esse produto para ser exportado pelo Parque Logístico de Aracruz. A Marco Polo, que está instalado lá no município de São Mateus, vai exportar os seus ônibus não pelo porto do Rio de Janeiro, mas pelo porto ali do Parque Logístico de Aracruz, o porto da Imetame, né? O porto Imetame, que começa a funcionar já nos primeiros meses, enfim, de 2026. Então, assim, essa nossa infraestrutura, com a expertise do capixaba, por que nós conseguimos hoje liderar a importação de veículos e grande parte desses veículos elétricos? 90% dos veículos elétricos que o Brasil importa entra pelo Espírito Santo. Aqui está a BYD, aqui está a Great Wall, aqui está a Ford, aqui está a Toyota, aqui está, enfim, Mercedes. Essas empresas todas importam pelo Espírito Santo, não apenas porque nós temos uma vocação logística e portuária, porque essa vocação é exercida com competência. Porque você tem os nossos armazéns secos, que recepcionam essas cargas, nacionalizam essas cargas e distribui para todo o Brasil. Então, é esse conjunto de especialidades que vai fazendo do Espírito Santo o Brasil que dá certo. Porque está tudo muito organizado, muito estruturado. E parte disso, por certo, é devedor dos nossos incentivos. Agora, é bom que se diga, o Espírito Santo não é, nem de longe, o primeiro estado que mais pratica incentivos no Brasil. Nós estamos lá no final da fila. Uma parte relevante dos nossos investimentos aqui é devido aos incentivos, mas uma parte muito grande, muito estratégica, é em função da nossa localização, da nossa infraestrutura, da nossa logística, da nossa especialização. É isso que tem feito a diferença no Espírito Santo e é por conta disso que nós estamos com os 2 pés no presente, mas com o olhar para o futuro. Porque nós queremos implantar, por exemplo, na região sul, o Parque Logístico Sul Capixaba. A partir de quê, Ricardo? A partir de 2 portos. O Porto da Samarco, que hoje opera só com pellets, e o Porto Central, que está sendo implantado no município de Presidente Kennedy. Por que o Porto da Samarco só exporta pellet, minério? Por que esse porto não pode ampliar a sua matriz para operar com outros produtos? Por que o mármore e o granito tem que sair da região sul, vir para Vitória? Por que não pode ser exportado ali pelo município de Anchieta? Então, nós estamos já no forno com o segundo parque logístico do Espírito Santo, que é o Parque Logístico Sul Capixaba, entre Presidente Kennedy e Anchieta, com esses 2 portos. Confirmando, como você disse, Gabriel, toda a vocação que nós temos para o comércio exterior, que começa com o café, que está presente hoje em mais de 160 países. Foi com o café que nós começamos a colocar o pé no comércio exterior. A economia do Espírito Santo, ela tem o dobro, na média, do grau de abertura econômica do que os estados brasileiros. É uma métrica que você soma importação mais exportação, divide pelo produto interno bruto, que é o conjunto das riquezas. O grau de abertura do comércio exterior do Espírito Santo é o dobro da média dos outros estados da Federação Brasileira. Então, assim, está acontecendo muita coisa boa no Espírito Santo. Verdade. E eu olho assim para o presente e para o futuro do meu estado com muita confiança. Interessante que nós 2 somos mineiros e optamos por morar no Espírito Santo e a gente continua por investir no Espírito Santo, por empreender aqui. E, obviamente, isso está muito ligado com essa organização do Estado, a sensação de segurança, não apenas a sensação, mas, de fato, a materialização disso, a educação, renda. Então, a gente observa na prática isso acontecendo, né? Não é nenhuma demagogia em relação a isso. Acho que isso, obviamente, tem a influência de muitos atores, né?
o governo do estado, as prefeituras, né, os municípios, a forma como o capixaba também olha para a interação, né, empreendedora, né? Acho que está muito ligado a isso também. Bruno, né? Mas nem sempre foi assim. Eu mesmo, nesse período em que o Espírito Santo foi reconstruído, eu fui secretário de Agricultura, eu fui vice-governador e senador da República. Nesse período, nós reconstruímos o Espírito Santo. E foi com base em planejamento, foi com base em valores, em princípios. O capixaba, ele dá valor à organização. Ele cobra dos seus representantes organização, porque nós já vivemos um período aqui de uma profunda desorganização que causou muito prejuízo e muito sofrimento às pessoas. Então, fazer a coisa certa é algo que o capixaba dá valor. É exatamente um ponto que eu gostaria de puxar, né? Quando a gente fala de empreender, de investimento, isso precisa vir atrelado com a sensação de segurança de que é bom investir ali, né? Eu queria entender, olhando uma visão de futuro, né? Entendendo que o Estado já tem uma boa organização e uma segurança pública, mas quais são os principais investimentos, talvez os 3 principais investimentos em segurança que você vislumbra para os próximos anos no Estado e que vão fazer com que, obviamente, a gente tenha cada vez mais um ambiente próspero e que a gente consiga ter aí boas empresas nascendo a partir disso também, mas a população também tendo essa sensação de segurança. Para atração de investimentos, segurança jurídica, estabilidade, previsibilidade, regras, relacionamento transparente e republicano com os empreendedores e os empresários, colocando de pé políticas que, independente de você ser mais ou menos amigo do governante, você, como empreendedor, tem direito a acessar aquele tipo de incentivo. E é assim que nós fazemos. Política impessoal. Você, para ter acesso ao incentivo do governo do Estado, você não precisa ser amigo de ninguém. Você entra eletronicamente no site do governo e ali você acessa, se habilita ao incentivo que você quer para a atividade que você está empreendendo. Então, segurança jurídica, previsibilidade, transparência, equilíbrio. Isso é fundamental para o investidor. O investidor não quer ir para um lugar que está desorganizado. E nós temos muitos exemplos no Brasil de muita desorganização. Agora, segurança pública, nós temos um programa chamado Estado Presente, que é coordenado pessoalmente pelo governador Casagrande e por mim, onde nós reunimos todas as nossas forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, cada uma delas cumprindo com sua prerrogativa. Você pega o caso, por exemplo, da Polícia Militar. Nós chegamos a ficar mais de 5 anos no Espírito Santo sem fazer concurso da Polícia Militar para ampliar o efetivo da Polícia Militar. E segurança pública você faz com presença, com visibilidade de policiamento, tá certo? No ano passado, nós ampliamos o nosso efetivo da Polícia Militar em 1.000 soldados. Esse ano serão mais 1.000 soldados. Ano que vem, mais 650 soldados. E nós autorizamos, há 10 dias, mais 1.000 soldados. Então, no nosso período de governo, nós estamos ampliando a efetividade da Polícia Militar em 3.650 soldados da Polícia Militar. Fizemos também ampliação de efetivo na Polícia Civil, no Bombeiro Militar. Estamos fazendo os maiores investimentos em meios para que a Polícia Militar possa cumprir a sua finalidade. Nas últimas semanas eu percebi a instalação de vários centros de monitoramento de câmeras. Exatamente. Estamos apostando muito nessas torres de segurança pública, que são totens, são 40 dessas torres. Primeiro aqui na Grande Vitória. Essas torres têm funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, com capacidade de 1,3 km e faz reconhecimento facial, que está conectado com uma plataforma que terá capacidade de fazer a leitura de até 40.000 identificação facial por segundo. Nós estamos com 500 câmeras no nosso sistema Transcol. Estamos com todos os nossos terminais monitorados por essas mesmas câmeras que são conectados com uma plataforma com inteligência artificial. Então, nós estamos ampliando o efetivo da Polícia Militar e apostando muito na tecnologia, na inovação, para você melhorar a presença do Estado nesses ambientes.
E a realidade sinaliza que, onde está monitorado, o criminoso ele se afasta dali. Ele prefere atuar onde não é monitorado. E nós estamos ampliando muito a nossa capacidade de monitoramento. Então, a nossa estratégia é tecnologia, investimento e integração das nossas forças de segurança pública, e é isso que está nos permitindo combater o crime sem trégua aqui no Espírito Santo, e eu posso afirmar que aqui no Espírito Santo bandido não se cria e nós não passamos a mão na cabeça de bandido. Uma das coisas importantes na segurança pública é a sua capacidade de identificar, diagnosticar e punir quem comete crime. Nós estamos com aproximadamente 70% de solução dos crimes que são cometidos no Espírito Santo. Uhum. A gente não consegue evitar o crime. Muitos deles crimes covardes, como feminicídio, crime contra a mulher, crime contra a criança. É muito difícil, porque são crimes que acontecem dentro das residências. Mas a gente tem afirmado que, se a gente não consegue evitar esses crimes, nós temos afirmado e reafirmado que cometer o crime será alcançado pelas nossas forças de segurança pública e entregue à justiça penal criminal. Sensacional. A gente viu, inclusive, a resolução muito rápida e efetiva, né, no caso do recente assassinato que a gente teve do CEO de uma empresa de tecnologia, como que foi rápido justamente a resolução. Né? Isso é fruto de integração, tecnologia, inteligência, atuando para desvendar todos esses crimes. Você sabe que nos últimos 60 dias, por conta desse monitoramento, nós prendemos quase 400 pessoas que eram foragidos da polícia, que tinham algum tipo de conta com a justiça, porque a pessoa está ali passeando na rua, você faz a captação da inteligência artificial, se ela tiver dívida com a justiça, é acionado um sinal de alerta e a inteligência mais a efetividade da polícia militar faz a captura dessa pessoa que tem dívida com a justiça. Então, assim, são investimentos importantes, com inteligência, com tecnologia e com integração, porque cada polícia tem um papel e elas não competem entre si, elas se complementam no trabalho e na missão de oferecer segurança à população. Eu queria pegar o tema da tecnologia e ir para um outro grande desafio, apesar da gente ter pincelado ele também, quando você olha para um ambiente competitivo, que é justamente a formação de mão de obra, e hoje você tem aí uma necessidade de formar cada vez mais, olhando para a tecnologia, né, para as disrupções que estão acontecendo, uma mão de obra preparada para esse novo desafio, para a inteligência artificial que vem por aí, etc. E isso também é uma dor, naturalmente, de quem emprega, né, de quem lança um empreendimento. E quando você fala, por exemplo, que a gente alcança o pleno emprego, o que é uma excelente notícia, mas também, por outro lado, esse é um excelente desafio, porque é um desafio... Para quem quer contratar, para quem quer contratar, em qualquer roda que você for, alguém vai indicar a dificuldade que está de selecionar liderança e tal. E natural, e que bom, isso compete ao empresário também resolver e, enfim, formar um funil de liderança dentro da empresa e fazer esse trabalho. Porém, naturalmente, o Estado também tem uma atuação muito forte, como você disse, segurança, educação e saúde. Então, essa parte de educação também tem uma relevância imprescindível. Né? Então, como que o Estado também se prepara para formar mão de obra qualificada e para formar uma mão de obra também, não só da base, mas preparada para essas novas tecnologias que estão surgindo? Ensino técnico profissional. É disso que nós estamos falando aqui, para preparar os nossos jovens para que eles possam, capacitados, ir para o mercado de trabalho e levar dignidade para si e para suas famílias, fruto do seu trabalho. Então, nós temos a maior rede no Espírito Santo, comparado com os nossos municípios, das nossas escolas técnicas. São 25 IFES no Espírito Santo, vamos inaugurar agora no município de Pedro Canário. Acho que é o maior IFES per capita, não sei se existe por município que existe no país. Se você pega a quantidade de IFES, de escolas técnicas federais, pela quantidade de municípios, é a maior presença de uma rede de escolas técnicas federais do nosso país. E cada uma dessas 25 escolas, vai ter 26 agora de Muniz Freire, são escolas que estão adaptadas para a vocação daquela região.
Perfeito. Porque essa é uma questão central. Cada uma das nossas regiões tem uma vocação. E você precisa potencializar essa vocação. Então, potencializando essa vocação em cada uma dessas regiões, com parcerias com o governo federal. Para além disso, nós temos um programa chamado Qualificar, que é um programa desenvolvido no estado do Espírito Santo, onde nós não apenas qualificamos o microempreendedor, o MEI, o médio empreendedor, para que ele possa buscar também alternativas que estão disponíveis em termos de inovação, tecnologia, criatividade. Então, assim, nós apostamos muito, e grande parte das nossas escolas de ensino médio, de tempo integral, elas também são escolas profissionalizantes. Então, o pleno emprego, ele é um desafio maravilhoso, porque o mercado também tem que se mexer mais, o mercado também tem que remunerar mais o seu profissional. Então, tudo isso, como se diz aí no dia a dia, está junto e misturado. Mas, assim, nós apostamos muito na qualificação profissional, estamos investindo muito na qualificação profissional no estado do Espírito Santo. Ricardo, é interessante que na sua jornada, você começou lá como vereador em Cachoeira de Itapemirim, depois deputado estadual, deputado federal, atuação no governo como vice-governador, Senado, e atualmente também combinou atuação como na parte de desenvolvimento econômico, de atração de investimentos para o Estado, mas também como vice-governador. E eu entendo que quando a gente olha para a sua jornada, uma atuação relevante, por exemplo, no Senado durante muitos anos. 8 anos. 8 anos, teve uma atuação durante um certo período no setor privado, enfim. E eu entendo que quando a gente olha para a sua capacidade de entrega, para o propósito que de fato você tem na vida pública, naturalmente isso cada pessoa tem o seu propósito ali de fato, né? Eu queria entender dentro da sua jornada quais foram os principais aprendizados de gestão mesmo, né? Porque a gente sabe que mesmo estando na gestão pública, a gente tem que ter ali uma capacidade de gestão, de aplicar método, de ter rotina, de ter cadência, de escolher pessoas, de liderar, de influenciar. Quais foram esses aprendizados de gestão que você, pensando no nosso público que está nos ouvindo, está nos assistindo, que poderiam replicar para suas empresas e que naturalmente é o que te faz também estar motivado para continuar entregando na gestão pública? Eu acho que você não tem uma bala de prata para responder essa pergunta, sabe, Bruno? Assim, mas para mim, foi muito importante ao longo da minha trajetória formar time. Trabalhar com pessoas que sabem mais que você. Porque nenhum de nós individualmente sabe tudo. Você reúne um conjunto de informações, de conhecimento, mas você precisa ter a capacidade de, em cada área que você atua, ter alguém que conheça mais que você, para que você possa fazer a gestão, o resultado, a entrega, acontecer com qualidade e com foco. Então, eu diria que, por onde eu passei, eu procurei formar bons times de pessoas que tenham capacidade, mas não apenas capacidade, tenham sensibilidade pública, porque na atividade da vida pública, você é como um avião. Numa asa tem que ter a capacidade técnica e na outra tem que ter a sensibilidade. Porque o lucro daquilo que você faz no setor público é o bem-estar das pessoas. E para você produzir esse bem-estar, você precisa entregar, produzir resultados, que é uma coisa que está muito em discussão na atual conjuntura brasileira por conta da polarização e por conta desse viés de lacração, né? Mas lacração não gera emprego, não bota comida na mesa da população, não amplia a capacidade de educação em tempo integral. Tudo isso é fruto de equipe, de trabalho, de energia, de acordar cedo, de estar muito duro e ter um propósito, como você falou, né? Você tem que ter um propósito, você tem que ter uma missão, você tem que ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? Com quem você vai chegar? Então, tudo isso vem junto e misturado no dia a dia para você não apenas planejar, mas para ter capacidade de transformar o planejamento em ação. Porque muita gente planeja, mas não entrega. E você tem que planejar e tem que entregar. É isso que nós cultivamos nessa trajetória de servir a população capixaba.
Ferraz, a gente queria agradecer demais a sua participação aqui. Eu estou há 18 anos no Espírito Santo e vivi esse momento que eu... Já virou capixaba. Já sou capixaba, já fiz dois capixabas, dei green card já, tá tudo certo. E nesses 18 anos, justamente, é impressionante essa questão dos indicadores, né? Como que performou o equilíbrio das contas públicas, a questão da segurança, a questão da educação. E a gente tem aí uma institucionalidade, principalmente, muito como uma vantagem competitiva dentro do Estado, né? Eu sempre falo que a gente consegue ter diálogo entre as instituições de uma forma muito republicana, sempre pensando no longo prazo e construindo um Espírito Santo melhor. Eu queria te perguntar, para a gente fechar, assim, como que você já, né, nessa jornada, já contribuiu em várias frentes, como o Bruno colocou, mas o que você vê de perspectivas e como que a gente continua colocando, né, rumando o Espírito Santo aí no sentido correto para ser essa Suíça brasileira ou ser esse estado referência para o país em vários aspectos, em vários indicadores. Então, como que a gente continua esse trabalho que está sendo construído aí há alguns anos já? Gabriel, eu acho que o sucesso não é algo que você contrate. O sucesso é aquilo que você faz todos os dias, tá certo? Com método, com sistematização, com planejamento, com ação, com propósito, com compromisso. O Espírito Santo precisa manter esse mesmo ritmo e esse mesmo rumo. Mantido esse mesmo ritmo, esse mesmo rumo, esse critério de você tratar e fazer a gestão dos recursos públicos, isso nos dá a garantia que, de fato, o Espírito Santo possa continuar sendo o Brasil que dá certo. Ricardo, a gente teve a oportunidade de conversar com o Renato Casagrande também, então a gente percebe na gestão de vocês realmente essa capacidade de entrega, né, e de escolher bons times e, naturalmente, a partir desses times, né, de boas pessoas, boas lideranças aí, esse pipeline de liderança, conseguir entregar resultado. Então, parabéns aí pelos resultados recentes, obviamente, mas também por essa capacidade de ter atuado nessa virada de chave do Espírito Santo, né, de ter participado ali em conjunto com o Espírito Santo em Ação, com todos os agentes públicos e privados que fizeram com que o Espírito Santo se tornasse referência. Então, mais uma vez, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, pela participação com a gente. Obrigado. Essa conquista, Bruno, Gabriel, ela é fruto de muito trabalho, de muito esforço coletivo, de muita fé e de muita confiança no Espírito Santo que a gente constrói no dia a dia. Boa. Ricardo, muito obrigado e sucesso na jornada. Valeu. Bom, e você que chegou até aqui, se você gostou desse conteúdo, entende que ele possa fazer sentido para alguém, compartilha com essa pessoa. E se eventualmente você ainda não é inscrito no nosso canal, eu queria te convidar para fazer isso agora. Ativa também as notificações para que você possa receber todos os próximos episódios. E fica a dica, se você gostou do conteúdo, para você maratonar todos os episódios que já estão disponíveis no nosso canal. Espero que você tenha gostado, a gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.